Eles pensavam que eu era idiota. Meu marido e a família dele conspiraram, casando meu marido com a amante dele. Eles não sabiam que enquanto eles estavam comemorando, eu estava assinando a escritura de venda da casa de 17 milhões de reais onde eles moravam. Quando meu marido chegou em casa, ele gritou histericamente na frente do portão. Ele não sabia que a casa luxuosa já tinha sido vendida por mim e que o presente de casamento para ele, na verdade, estava apenas começando. Antes de a história começar, por favor, escrevam na seção de comentários de quais regiões vocês que estão assistindo a esta história são. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. O céu de São Paulo já havia mudado para um laranja escuro quando Alice finalmente pressionou o botão de enviar no e-mail importante em seu computador. O design final do seu maior projeto para o cliente este ano finalmente estava concluído. Um alívio percorreu sua coluna rígida. Ela se encostou na cadeira do escritório, massageando as têmporas que latejavam levemente. Já eram 18 horas. Ela trabalhava sem parar desde as 8 horas da manhã, interrompida apenas pelos momentos de fazer suas orações e almoçar na sala de orações do escritório. O escritório que antes estava agitado, agora começava a ficar vazio. Restavam apenas alguns colegas de trabalho que também estavam correndo contra os prazos. Alice pegou seu celular. Nenhuma resposta de Diego, seu marido. Naquela manhã, Alice havia enviado uma mensagem de incentivo. Cuidado na sua viagem de negócios no Rio de Janeiro, meu amor, não se esqueça de comer, estou esperando notícias suas. A mensagem ainda estava com 2 tiques cinzas, não havia sido lida. Alice suspirou, talvez Diego estivesse muito ocupado, a reunião com o cliente no Rio de Janeiro devia estar tomando muito tempo. Ela pensou que já fazia 3 dias que seu marido havia viajado, e a casa parecia vazia sem ele. Apesar de trabalhar duro, Alice sempre garantia que as necessidades de Diego fossem atendidas. Ela sempre sentia a falta do marido. Sentia a falta das risadas do homem com quem era casada há 5 anos. Para distrair um pouco a solidão, antes de arrumar a mesa e ir para casa, Alice abriu o aplicativo do Facebook em seu celular. Seus dedos automaticamente rolavam a linha do tempo. Notícias de velhos amigos, anúncios de utilidades domésticas, alguns vídeos de receitas. Então, uma foto postada a fez parar de rolar. A foto era de Dona Sônia, sua sogra. O coração de Alice de repente bateu um pouco mais rápido. Não por um mau pressentimento, mas porque a foto era muito chamativa. A foto era de um casamento. Na foto, Diego, seu marido, estava elegante, usando um terno de noivo na cor marfim. Ao seu lado, uma mulher que Alice conhecia muito bem, Isabela, colega de trabalho júnior de Diego em outro escritório, sorria abertamente. Isabela usava um vestido de noiva combinando, com uma maquiagem pesada. Os dois seguravam uma certidão de casamento. O que era mais chocante eram as pessoas ao redor deles. Lá estava Dona Sônia de pé, bem ao lado de Diego, abraçando o filho com orgulho. Lá estava a cunhada de Alice, as tias e os tios da família de Diego. Todos sorriam felizes para a câmera, posando em um salão decorado com flores frescas. As mãos de Alice começaram a tremer. Isso devia ser um erro. Talvez fosse uma foto antiga, talvez fosse uma festa qualquer, mas as roupas eram de noivos. Alice leu a legenda da foto escrita por Dona Sônia. A frase era curta, mas pareceu um tapa forte no rosto de Alice. Que Deus abençoe vocês, meus filhos amados, Diego e Isabela, finalmente estão casados diante de Deus. O mundo de Alice parecia ter parado de girar. O ar na sala com ar-condicionado, de repente pareceu abafado.
O som da digitação no teclado de sua colega de trabalho do outro lado da sala soava como um zumbido distante. Finalmente casados. A palavra, finalmente, implicava um longo processo que havia sido escondido dela. Isso não foi um acidente. Isso não foi um casamento arranjado repentinamente. Isso era algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Com os dedos rígidos, Alice clicou na foto, ampliando a imagem. Não havia erro. Era Diego. Era seu marido, o homem que 3 dias atrás ela acompanhou até o aeroporto, que disse que iria a negócios para o Rio de Janeiro, o homem a quem ela enviou uma mensagem de amor naquela manhã. Ela viu o sorriso de Diego naquela foto, um sorriso de felicidade genuína, um sorriso que Alice não via há muito tempo, quando Diego estava com ela. Então, Alice olhou para a seção de comentários. Aqueles comentários a atingiram ainda mais fundo. Parabéns, Diego. Finalmente, a Isabela faz parte da nossa família, escreveu sua cunhada. Graças a Deus. A dona Sônia finalmente conseguiu uma nora nova pronta para lhe dar netos. Parabéns, senhora, escreveu uma das tias de Diego. Que a cerimônia corra bem, querido Diego. Que vocês tenham filhos logo, acrescentou o primo de Diego. Todos sabiam. Toda a grande família de seu marido sabia. Todos eles estavam presentes no evento. Todos eles deram sua bênção. Todos eles eram parte dessa grande mentira. Alice sentiu náuseas. Então, enquanto ela estava ocupada trabalhando, dando duro para pagar as prestações da casa luxuosa deles, pagando as contas do carro esporte de Diego e até dando uma mesada regular para Dona Sônia. Todos eles estavam pelas suas costas, planejando o segundo casamento do marido. Um casamento às escondidas, claro. Diego nunca ousaria se divorciar dela ou pedir permissão para casar novamente. Porque Diego sabia que quase todos os seus grandes bens estavam no nome de Alice. A casa onde moravam, uma casa no valor de 17 milhões de reais em um bairro nobre, era uma casa que Alice havia comprado usando um grande bônus de sua empresa alguns anos atrás. Embora Diego tivesse insistido para que a casa estivesse no nome dos dois, Alice, que foi criada por seu pai para ser financeiramente inteligente, insistiu que a casa ficasse apenas em seu nome. Diego acabou concordando, com a condição de que o carro de luxo mais recente deveria estar no nome dele. Alice concordou, e agora, toda sua bondade parecia uma estupidez. Todo seu amor parecia em vão. Ela havia sido traída em massa, não apenas pelo marido, mas por toda a família que ela sempre respeitou, que ela sempre tratou bem. A dor era tão penetrante, mas estranhamente nenhuma lágrima caiu. Havia apenas um frio cortante, um frio de pura raiva. Alice fechou o aplicativo do Facebook. Ela não precisava ver mais nada, não precisava de confirmação. A foto e os comentários eram suficientes. Ela respirou fundo, tentando acalmar as mãos que ainda tremiam. Ela olhou para a tela do computador que mostrava o e-mail enviado. Projeto concluído, cliente feliz, carreira brilhante, mas seu casamento estava em pedaços. Ela não ia permitir isso. Ela não ia ser uma mulher fraca chorando no canto. Ela trabalhou duro demais para ser destruída assim. Todos eles apoiaram as ações de Diego. Todos eles celebraram essa traição. Alice se levantou. Ela iria se vingar deles. Ela iria se vingar de todos eles, naquele exato momento. Ela não iria esperar Diego voltar do Rio de Janeiro. Ela agiria agora. Alice arrumou sua bolsa com movimentos rígidos e mecânicos. O notebook, o caderno, a carteira. Sua última colega de trabalho, uma jovem chamada Cíntia, olhou para ela. Senhora Alice, está muito pálida. Está doente?
Alice virou a cabeça, tentando dar um sorriso leve, mas falhou. Não é nada, Cíntia, só cansaço, eu vou indo, viu? Ela saiu de sua sala, seus passos firmes. Durante a descida no elevador até o subsolo, sua mente girava rapidamente. Ela não pensava na dor de seu coração partido, ela pensava em quais passos tomar. Sua lógica, que ela costumava usar para resolver os problemas dos clientes, agora trabalhava a todo vapor para salvar a si mesma. Dentro de seu carro estacionado no subsolo, ela não ligou o motor imediatamente. Ela ficou sentada em silêncio. Ela precisava de mais uma confirmação, não de uma foto, mas de uma voz. Ela precisava ouvir por si mesma como eles reagiriam a ela. Suas mãos procuraram o contato de Dona Sônia. Ela apertou o botão de chamar. O telefone tocou 3 vezes. Então ela ouviu a voz de Dona Sônia, alegre e triunfante. Alô, Alice, que milagre! Ligando a esta hora, está fazendo hora extra de novo, é? A voz de Alice estava plana, fria e sem emoção. Alô, Sônia, onde a senhora está? Parece que está muito barulhento. Uma risada abafada foi ouvida do outro lado da linha. Uma risada que Alice normalmente achava amigável, agora soava como uma zombaria. Ah, isso sim! Estou em uma reunião de família. Tem uma pequena comemoração aqui em casa. Comemoração? Repetiu Alice. A comemoração do casamento de Diego e Isabela? Houve um momento de silêncio. Alice pôde imaginar Dona Sônia chocada, porque ela descobriu tão rápido. Mas então, o tom de voz da sogra mudou. Não havia mais fingimento. Havia apenas um tom cínico e de desprezo. Ah, você já viu meu Facebook, não é? Que bom! Eu achei que você estivesse tão ocupada com o trabalho que não tivesse tempo para olhar as redes sociais. Então eu não preciso me dar ao trabalho de explicar mais nada para você. O peito de Alice apertou. Então é verdade. Por que, Sônia? Porque todos vocês tiveram a coragem de fazer isso pelas minhas costas. Coragem? Dona Sônia riu de novo, desta vez mais alto. Você que teve coragem, Alice. Você teve coragem com meu filho. 5 anos de casados. O que você deu para o Diego? Você é estéril. Você não pode dar netos para esta família. O Diego é o único filho homem. Ele precisa de descendentes. Ele precisa de um herdeiro. A palavra estéril cortou profundamente. Eles nunca haviam feito exames médicos. Diego sempre se recusava, dizendo que estava ocupado. Era Alice quem sempre levava a culpa. Mas, por que tinham que casar às escondidas? Por que não conversaram amigavelmente? Conversar amigavelmente com você, para quê? Você com certeza não iria permitir. Você é uma mulher de carreira egoísta, que coloca seu trabalho acima do seu marido. Olha para Isabela, ela é uma mulher direita, virtuosa, e o mais importante, ela é fértil, ela já está grávida de 2 meses, de um filho do Diego. Em vez de ver meu filho pecando continuamente com a Isabela, foi melhor eu mandar eles se casarem, oficializar, não é? Você é uma mulher conservadora, deveria entender o conceito de aceitar que o homem tem suas necessidades. Você deveria aceitar e apoiar o seu marido. Grávida de 2 meses, então esse caso já dura meses, talvez anos. As viagens de negócios fora da cidade que Diego costumava fazer, todas as mentiras. E sua sogra não apenas sabia, ela quem planejou tudo. Então foi a senhora quem planejou tudo isso? Perguntou Alice, com a voz quase num sussurro. Claro, respondeu Dona Sônia orgulhosa, fui eu que encontrou a Isabela para o Diego, uma mulher que sabe o seu lugar como esposa, de servir ao marido e dar filhos. Não como você, que só sabe ganhar dinheiro. Pronto, Alice, apenas aceite o seu destino, não seja um obstáculo para a felicidade do meu filho. Se você aceitar numa boa, sua recompensa será grande. Clique. O telefone foi desligado por Dona Sônia.
Alice encarou a tela escura do celular, silêncio, não havia lágrimas, sua raiva já havia ultrapassado o limite da dor. Ela se sentia uma idiota, todo esse tempo ela respeitou Dona Sônia como se fosse sua própria mãe, ela transferia dinheiro todo mês sem nunca ser cobrada. Ela comprava presentes caros em todos os aniversários, e esta era a recompensa. Ela era considerada uma máquina de fazer dinheiro estéril. Certo. Sibilou Alice para si mesma. Todos vocês o apoiaram. Todos vocês fizeram festa com o meu sofrimento. Seu cérebro trabalhava rápido. Os bens. Era isso que eles queriam. Eles achavam que Alice ficaria calada, aceitaria a amante e continuaria bancando a vida de luxo deles. Eles achavam que Alice aceitaria porque era uma mulher virtuosa. Eles estavam muito enganados. Alice mudou de contato em seu celular. Desta vez, ela ligou para seu advogado pessoal, Dr. Roberto. Um homem de meia-idade firme e muito competente, que a ajudava a lidar com toda a legalidade de seus bens e negócios. Boa tarde, Dr. Roberto. Desculpe incomodar. Aqui é a Alice. Boa tarde, Dona Alice. Que surpresa! Em que posso ajudar? A voz do Dr. Roberto soou calma. Eu preciso da sua ajuda. Imediatamente, esta noite mesmo, disse Alice, com a voz firme. Eu quero vender a minha casa, a casa na Rua das Acácias, número 1, a casa onde eu moro. O Dr. Roberto pôde ser ouvido tomando um susto do outro lado da linha. Dona Alice, a casa de 17 milhões de reais? Por que tão de repente? Algum problema? Sim, um problema muito urgente. Eu tenho que vendê-la esta noite. Eu não ligo se o preço cair um pouco. O importante é que seja vendida esta noite, ou mais tardar amanhã de manhã. O dinheiro deve ir para minha nova conta pessoal. Por favor, abra uma conta nova para mim que não esteja vinculada à conta conjunta. O Dr. Roberto era um profissional. Ele não fez mais perguntas sobre os problemas pessoais de sua cliente. Ele conhecia o tom de voz de Alice. Por acaso, Dona Alice, há um cliente meu, um investidor imobiliário, que está de olho nas casas do seu quarteirão há muito tempo. Ele já fez uma oferta antes, mas a senhora recusou. Tenho certeza que não haverá problema. Vou contatá-lo agora mesmo. Ele é o tipo de investidor que gosta de transações rápidas. Quanto aos documentos, todos estão seguros no meu cofre, 100% em seu nome. Ótimo, disse Alice. Cuide de toda a papelada. Eu irei ao seu escritório agora para assinar o que for necessário. E mais uma coisa, doutor. Sim, senhora, por favor, prepare a papelada do divórcio contra meu marido, Diego, com as acusações mais severas, mas não dê entrada ainda. Espere minhas instruções. Certo, Dona Alice. Prepararei tudo. Tenha cuidado na estrada. Alice desligou o telefone. Ela ligou o motor do carro. Ela não voltou para a casa de 17 milhões de reais. Aquela casa não era mais a casa dela, era apenas um ativo que precisava ser liquidado. Ela ficaria em um hotel esta noite, esperando o dinheiro cair. Ela planejava seu próximo passo, pisou no acelerador, seu carro avançou cortando o trânsito de São Paulo. Em sua cabeça, um plano de vingança frio e detalhado começou a tomar forma. Eles queriam festa, Alice lhes daria um presente de casamento que eles nunca esqueceriam pelo resto de suas vidas. Alice não voltou para casa naquela noite, ela foi direto para um hotel 5 estrelas não muito longe do escritório de advocacia do Dr. Roberto. Ela reservou uma suíte para os próximos 3 dias usando seu cartão de crédito pessoal, registrando-se com seu nome de solteira. Depois de largar a bolsa, ela foi direto para o escritório do Dr. Roberto, que concordou em encontrá-la naquela mesma noite. O homem de meia-idade olhou para Alice com um olhar preocupado, mas profissional. Ele não fez muitas perguntas, apenas lhe entregou alguns documentos iniciais.
Esta é a procuração para vender, Dona Alice. Com ela, posso processar as negociações com o Sr. Sérgio amanhã de manhã, explicou o Dr. Roberto. Sr. Sérgio é o nome do investidor que ele mencionou ao telefone. Já entrei em contato com ele. Ele está muito interessado e disposto a nos encontrar amanhã de manhã. Ele é o tipo que não gosta de enrolação. Ótimo, disse Alice brevemente, com a voz firme, assinando a carta sem hesitação. Por favor, processe o mais rápido possível, doutor. Eu quero que a transação seja concluída amanhã mesmo. Farei o meu melhor, senhora. Amanhã de manhã eu também prepararei uma nova conta bancária em seu nome pessoal, totalmente separada das outras contas. Para o processo de divórcio, o rascunho está sendo preparado pela minha equipe. Alice assentiu. Obrigada, doutor. Eu preciso voltar para casa rapidinho. Há documentos importantes que eu mesma preciso pegar. Precisa que eu a acompanhe. Ou mando alguém com a senhora? Ofereceu o Dr. Roberto. Alice balançou a cabeça. Não precisa, eu posso ir sozinha. A casa ainda está no meu nome, legalmente eu tenho todo o direito. Saindo do escritório do Dr. Roberto, Alice dirigiu seu carro em direção à casa na Rua das Acácias. A majestosa casa de 17 milhões de reais se erguia firme sob o luar. Parecia linda, mas parecia fria e estranha. Era a última vez que ela vinha aqui. Ela estacionou o carro na garagem, ao lado do luxuoso carro esportivo de Diego. De Diego, Alice sorriu cinicamente, ela que havia pago por ele. Ela entrou usando sua chave reserva. A casa estava escura e silenciosa. A empregada já tinha ido embora desde a tarde. Alice não ligou a luz principal, ela apenas usou a lanterna do celular, caminhando direto para o escritório. Este cômodo era o seu domínio, o lugar onde ela costumava fazer horas extras, ganhando montanhas de dinheiro que Diego e sua família desfrutavam. Atrás de uma grande pintura abstrata, havia um cofre de parede. Diego sabia que havia um cofre ali, mas ele não sabia a senha. Ele achava que a senha era a data do aniversário de casamento deles. Alice já havia mudado há 6 meses. Depois que Diego, certa vez, brincando, quis pegar emprestada a escritura pública da casa como garantia para um novo empréstimo de negócios dele, um negócio que nunca deu certo. Alice digitou a nova combinação de números, a data de aniversário de seu falecido pai. O cofre abriu com um clique suave. Lá dentro, tudo estava bem organizado. Alice respirou fundo. Este era o resultado de seu trabalho duro. Ela começou a retirá-los um por um. Primeiro, a pilha de certificados. No topo, a escritura pública de propriedade desta casa. Ela abriu. Nome da proprietária, Alice, apenas um nome. Ela estava grata pelo conselho que seu pai lhe dera no passado: nunca misture bens valiosos com amor cego, e em segundo, os certificados de registro dos veículos. Havia 3 documentos: o documento do sedã premium que ela usava no dia a dia, no nome de Alice; o documento do veículo utilitário esportivo da família que Dona Sônia costumava usar quando os visitava, no nome de Alice; e o documento do carro esportivo de Diego. Alice sorriu levemente. Diego tinha muito orgulho daquele carro, exibia-o para todos os seus amigos como se fosse fruto do seu trabalho, mas Alice era bastante astuta. Aquele carro foi comprado em nome da empresa de Alice como veículo operacional para a diretoria, que era ela mesma. Diego só tinha o privilégio de usá-lo. Aquele documento estava seguro nas mãos de Alice. Terceiro, as escrituras de 2 lojas comerciais no novo e crescente bairro comercial, ambos eram investimentos puros de Alice. Ambos estavam no nome de Alice. Quarto, a pasta contendo os relatórios do portfólio de ações e fundos mútuos. Todas essas contas de investimento estavam em seu nome pessoal, abertas muito antes de ela se casar. O valor delas já havia crescido muito rápido.
Ela fez um cálculo rápido na cabeça. O salário de Diego era razoável, mas não era nada comparado à renda dela. O salário de Diego era gasto em seu estilo de vida. Seu passatempo de jogar golfe, modificar o carro esportivo que não era dele e pagar bebidas para os amigos, sem mencionar a mesada para Dona Sônia e seus irmãos. Alice calculou, talvez 80% ou até 90% de toda a riqueza que eles desfrutavam juntos vinha puramente do suor dela. E graças à sua perspicácia, quase tudo era legalmente em nome dela. Diego era preguiçoso demais, arrogante demais para se importar com detalhes administrativos enfadonhos. Ele só queria usar, desfrutar e se exibir. Assim que Alice estava prestes a fechar o cofre, seus olhos captaram uma nova pasta azul na parte de trás. Uma pasta que não pertencia a ela. Ela nunca havia colocado documentos lá. Sua mão se estendeu, puxando a pasta para fora. Não havia etiqueta na frente. Ela a abriu. Seu coração pareceu afundar. Era uma apólice de seguro de vida. Ela leu devagar. Nome do segurado: Alice. Valor segurado: 10 milhões de reais. Data de emissão da apólice: 3 meses atrás. 3 meses. Isso era mais ou menos na época em que a gravidez de Isabela foi confirmada, pensou Alice. Então ela leu a parte mais importante. Nome do beneficiário. Seu coração parou de bater por um segundo. Lá estava escrito: Isabela, com a descrição abaixo, futura esposa. A respiração de Alice ficou presa na garganta. Todo o sangue em seu corpo pareceu gelar. Isso não era mais apenas uma traição. Isso não era mais apenas um casamento secreto. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Isso era um plano de assassinato. Eles não queriam apenas o seu dinheiro. Eles queriam o seu dinheiro e a sua vida ao mesmo tempo. O dinheiro de 10 milhões de reais seria liberado para Isabela, a futura esposa, se Alice morresse. O casamento secreto foi apenas o primeiro passo. A gravidez de Isabela foi o gatilho. As palavras de Dona Sônia, "você é estéril", de repente assumiram um significado muito mais sinistro. Talvez aquilo não fosse apenas um insulto. Aquilo era uma justificativa, a razão pela qual ela merecia ser eliminada. Alice sentou-se no chão frio do escritório. A dor em seu coração por causa da traição havia se transformado em um medo real, que então se transformou em uma raiva congelante. Eles queriam matá-la. Diego, o homem que ela amava, que dormia na mesma cama que ela, planejava sua morte com a amante, ela não ia dar-lhes essa chance. Com as mãos tremendo violentamente, Alice colocou a apólice de seguro em sua bolsa. Isso era uma prova. Ela então se levantou, pegou uma pequena bolsa de viagem no armário. Ela não pegava mais as coisas por sentimentalismo. Ela levou apenas o que precisava: o computador de trabalho, todos os documentos dos bens que ela acabara de tirar, algumas roupas de troca práticas e seus pertences pessoais. Seus olhos caíram na foto do casamento dos dois na mesa de trabalho, onde Diego sorria abertamente, Alice sorria abertamente, feliz, ingênua e cheia de amor. Ela tirou a foto da moldura, encarou o rosto de Diego intensamente. Este homem queria que ela morresse. Com um movimento rápido, ela rasgou a foto ao meio, depois a rasgou novamente e novamente. Ela jogou os pedaços rasgados da foto na lixeira. Ela deixou a moldura vazia deitada na mesa. Alice desligou a luz do escritório, trancando. Ela saiu da casa, passou pela luxuosa sala de estar. Passou pela cozinha moderna, onde ela costumava cozinhar as comidas favoritas de Diego. Ela não olhou para trás. Ela entrou no carro, trancou o portão pelo lado de fora e partiu. A casa de 17 milhões de reais agora era apenas uma propriedade que logo mudaria de mãos. E ela agora não era mais uma esposa traída. Ela era uma mulher lutando para salvar a própria vida. Alice não dormiu nada naquela noite.
Ela passou a noite em seu luxuoso, mas silencioso quarto de hotel. Ela fez suas orações, pedindo força e orientação. A apólice de seguro de vida estava na mesa ao lado dela. Toda vez que ela olhava para a pasta azul, a dúvida ou a tristeza que pudesse ainda restar desaparecia instantaneamente, substituída por uma determinação de aço. Isso não era mais sobre divórcio, isso era sobre um crime. Às 8 horas da manhã, seu celular tocou. Doutor Roberto, bom dia. Dona Alice, boas notícias. O senhor Sérgio concordou 100%. Ele está pronto para nos encontrar às 10 horas da manhã no meu escritório. Ele trará um notário e sua equipe bancária ao mesmo tempo. Ele quer que a transação seja concluída hoje, exatamente como a senhora pediu. Bom dia. Ótimo, doutor. Eu estarei lá às 10 horas. Muito obrigada. Respondeu Alice, sua voz calma e controlada. Ela se preparou, escolheu suas melhores roupas de trabalho. Um blazer preto sob medida, combinado com uma camisa branca e limpa, e um lenço elegante cinza escuro. Sua maquiagem era leve, apenas para cobrir as marcas da noite sem dormir. Quando ela se olhou no espelho, quem a encarava de volta não era Alice de coração partido. Era Alice, a diretora, uma negociadora mestre, fria e focada. 5 minutos para as 10 horas da manhã, ela chegou ao escritório do Dr. Roberto. O senhor Sérgio, um homem de constituição robusta de 50 anos, já estava esperando por ela. Ele estava acompanhado por 2 advogados e um notário. A reunião foi rápida e eficiente. Dona Alice, sinto muito ouvir que a senhora teve que vender a casa tão de repente, disse o senhor Sérgio, com voz profunda e autoritária. Mas eu não vou ficar de rodeios. Há muito tempo eu venho acompanhando as propriedades naquele quarteirão. O doutor Roberto disse que a senhora tem pressa. Eu também tenho, não vou negociar. Concordo com o preço de 17 milhões de reais. Minha equipe verificou a legalidade esta manhã e está tudo limpo no nome da senhora. Eu vou pagar integralmente hoje, através de transferência eletrônica disponível, com a condição de assinarmos a escritura de compra e venda antes das 14 horas de hoje. Para que possamos registrar as alterações imediatamente, Alice assentiu. Estou de acordo, senhor Sérgio, obrigada por sua compreensão e eficiência. Vamos lá. Durante as 2 horas seguintes, a sala se encheu com o som de papéis sendo virados e discussões jurídicas entre os advogados. Alice sentou-se calmamente, lendo cada cláusula com atenção. Ela estava focada. Às 13 horas, todos os documentos estavam prontos. Na frente do notário, Alice assinou a escritura de compra e venda. Suas mãos não tremeram nem um pouco. Enquanto a caneta arranhava o papel, ela não sentiu uma perda. Ela sentiu alívio. Ela havia acabado de se livrar de um grande fardo. O fardo de uma casa cheia de memórias falsas e planos malignos. Meia hora depois, todos eles já estavam no banco de clientes prioritários da agência. O processo de transferência eletrônica, disponível no valor de 17 milhões de reais, foi executado pela equipe do senhor Sérgio. Alice forneceu o número de sua nova conta, que havia sido aberta pelo Dr. Roberto naquela manhã. Uma conta completamente desconhecida por Diego. Às 13 horas e 30 minutos, uma notificação chegou ao celular de Alice. Uma mensagem do banco. Transação bem-sucedida. Os fundos entraram na sua conta no valor de 17 milhões de reais. Alice mostrou a notificação para o Dr. Roberto e o Sr. Sérgio. O Sr. Sérgio sorriu satisfeito. É um prazer fazer negócios com a senhora, Dona Alice. As chaves da casa serão retiradas pela minha equipe esta tarde, conforme combinado. Claro, disse Alice.
Ela já havia esvaziado a casa de seus pertences pessoais, com o resto, ela não se importava. Depois que o Sr. Sérgio e sua equipe saíram, Alice não saiu do banco imediatamente. Ela se sentou com o gerente do banco na sala prioritária, auxiliada pelo Dr. Roberto. Agora, há mais algumas coisas que eu preciso cuidar, disse Alice ao gerente do banco. Primeiro, ela abriu seu aplicativo de serviços bancários móveis. Ela acessou a conta conjunta, aquela conta que ela costumava abastecer todo início de mês para as despesas operacionais da casa, contas e mesada de Diego. Ainda havia um saldo de cerca de R$ 200 mil lá. Alice apertou o botão de transferência. Ela transferiu todos os fundos, até deixar os centavos zerados. R$ 200 mil, transferidos para a nova conta dela. A conta conjunta estava agora oficialmente vazia, saldo, zero. Em segundo lugar, ela olhou para o gerente do banco. Sou a titular principal do cartão de crédito. Há 2 cartões adicionais sob a minha conta, ambos em nome de Diego. Quero que esses 2 cartões adicionais sejam bloqueados permanentemente agora mesmo. Posso saber o motivo, senhora? Perguntou o gerente polidamente. Os cartões foram perdidos. Tenho medo de que sejam usados indevidamente, respondeu Alice friamente. O gerente assentiu compreensivo. Certo, dona Alice, vou processar isso agora. Em 5 minutos, ele confirmou. Está feito, senhora. Ambos os cartões adicionais em nome do Sr. Diego não estão mais ativos, permanentemente. Alice se sentiu aliviada. O fluxo principal de dinheiro havia sido cortado, a casa havia sido vendida, o dinheiro estava seguro na nova conta. Ela voltou para o quarto do hotel naquela tarde. Pela primeira vez em 2 dias, ela sentiu que podia respirar. Ela teve um almoço tardio no serviço de quarto, uma comida gostosa que saboreou lentamente. Depois das orações da tarde, ela se sentou no sofá, olhando para o horizonte de São Paulo da janela alta de seu quarto. Seu plano havia funcionado, pelo menos, a primeira fase. Foi quando seu celular vibrou, uma mensagem de aplicativo entrou, de Diego. A foto de perfil ainda era uma foto dos dois. Ironicamente, a primeira mensagem chegou. Amor, onde você está? Liguei para casa, e ninguém atendeu. Alice olhou para a mensagem, viagem de negócios no Rio de Janeiro. Ele disse, uma mentira muito óbvia. Uma segunda mensagem chegou segundos depois. Amor, que estranho. Eu ia comprar um presente para você no aeroporto, mas meu cartão de crédito foi recusado, o limite ainda é alto. Pura mentira, comprar presentes. Alice riu baixinho, uma risada fria, sem humor, ela conhecia a mentira. No máximo, ele devia estar comprando presentes para Isabela. Alice deixou a mensagem com os 2 tiques azuis por 10 minutos, deixou-o entrar em pânico um pouco. Diego enviou outra mensagem. Amor, você leu. Por que não responde? O cartão foi realmente recusado. Que vergonha enorme! Finalmente, Alice digitou sua resposta. Seus dedos dançavam sobre a tela calmamente. Oh, é mesmo. Talvez o limite tenha acabado, querido. A resposta de Diego veio instantaneamente. Impossível. Você acabou de pagar a fatura. Dá uma olhada, por favor, eu preciso usar. Alice sorriu. Ela digitou sua última mensagem para o homem. Apenas volte logo para casa, querido. Eu tenho uma grande surpresa para você. Uma surpresa para você e para Isabela. Ela enviou a mensagem. Sem esperar pela resposta, ela imediatamente bloqueou o número de Diego. Ela também bloqueou o número de Dona Sônia e de toda a família de Diego que ela conhecia. Não haveria mais comunicação, haveria apenas ação. A segunda fase começaria amanhã, assumir a sua empresa e preparar provas do desfalque de dinheiro que ela suspeitava. O jogo tinha apenas começado. No dia seguinte, sexta-feira de manhã,
Alice acordou em seu quarto de hotel com a mente clara. Ela não se sentia mais como uma vítima. Ela era uma estrategista que estava elaborando um plano de guerra. Após as orações da manhã e um café da manhã leve, ela trocou de roupa. Hoje, ela não estava usando o blazer que costumava usar ao conhecer clientes. Ela vestia algo um pouco mais casual, mas ainda profissional. Ela tinha que ir ao escritório de sua empresa subsidiária, o escritório onde Diego trabalhava. O escritório que poucos sabiam que era dela. A empresa, uma firma de design e construção, foi fundada por ela propositalmente há 3 anos. Ela colocou o Diego lá como gerente operacional, dando-lhe um grande salário e autoridade. Esse foi o seu erro. Ela queria que o marido sentisse orgulho e sucesso, não que se sentisse à sombra do sucesso de Alice. Ela deu um palco para Diego, mas Diego o usou para apunhalá-la pelas costas. Alice propositadamente não se colocou como diretora principal na empresa abertamente. O nome dela constava no contrato social como proprietária majoritária das ações, 90%, mas quem ela nomeou como diretor principal foi seu homem de confiança de longa data, o Sr. Henrique. O Sr. Henrique cuidava da grande administração, enquanto Diego cuidava das operações diárias, e quem cuidava das finanças era o Sr. Fernando, um contador sênior, cuja lealdade era 100% a Alice. Alice não ligou para o Sr. Henrique. Ela decidiu ir pessoalmente. A surpresa era um elemento importante. Ela chegou ao saguão moderno do escritório às 9 horas da manhã. A recepcionista, uma jovem garota, olhou para ela. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Tem hora marcada com alguém? Eu quero ver o Sr. Henrique. Diga que é a Alice. Desculpe, Dona Alice. Qual Dona Alice? Já tem hora marcada? Alice sorriu de leve. Diga que é a Alice. É uma emergência. Ele vai entender. A recepcionista ligou hesitante. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. Certo, senhora, por favor, vá direto para o 5º andar. O Sr. Henrique estará esperando a senhora em frente ao elevador, com certeza. Quando as portas do elevador se abriram no 5º andar, o Sr. Henrique já estava lá, com o rosto pálido e tenso. Ele era um homem no final dos 40 anos. E parecia muito cansado, Dona Alice. Que surpresa! O que houve, senhora? Algum problema? Há um grande problema, Sr. Henrique, e eu preciso da sua ajuda, disse Alice, enquanto passava por ele. Sua sala, agora. Tranque a porta. Na arrumada sala do chefe de finanças, Alice sentou-se em frente ao Sr. Henrique. Ela não perdeu tempo. Sr. Henrique, peço desculpas por chegar de repente. Eu preciso que o senhor puxe os dados financeiros do Sr. Diego dos últimos 6 meses. Todas as despesas, todos os pedidos de fundos, todas as faturas que ele aprovou, agora mesmo. O rosto do Sr. Fernando ficou ainda mais tenso. Ele sabia que não era uma visita comum. Sim, senhora, claro. Ele imediatamente foi para o computador, seus dedos se movendo rapidamente sobre o teclado. Há algum item de despesa específico que a senhora esteja procurando? Tudo, desde despesas de viagem de negócios, despesas de representação de clientes, até todos os pagamentos a novos fornecedores. O Sr. Fernando começou a abrir os arquivos um por um. Aqui, senhora, a viagem de negócios do Sr. Diego. Bastante. Há 3 dias. Para o Rio de Janeiro. Passagens de avião, hotel 5 estrelas. Custos de entretenimento do cliente. Pare, disse Alice. A viagem para o Rio de Janeiro. Eu quero ver os detalhes. O Sr. Fernando abriu os anexos. Era verdade. Passagens de avião, contas de hotel, tudo pago pela empresa. Aqui está o relatório, senhora.
disse o senhor Fernando. Alice pegou o celular. Ela abriu seu histórico de conversas com o Diego. Ela mostrou a tela para o senhor Fernando. Leia isto, senhor. O senhor Fernando leu a mensagem de Diego de um mês atrás. Amor, eu preciso de 15 mil reais. Há uma importante viagem de negócios para o Rio de Janeiro, mas o orçamento do escritório está apertado. Eu tenho que adiantar primeiro. Então, Alice mostrou o comprovante de transferência de sua conta pessoal para a conta de Diego no valor de 15 mil reais. Eu transferi, disse Alice friamente. E isso, a empresa também pagou. Como se chama isso, senhor Fernando? O senhor Fernando engoliu em seco. Isso é desfalque duplo, senhora. Pedido de reembolso duplo. Estamos apenas começando, disse Alice. Continue. Procure os fornecedores. Novos fornecedores com pagamentos grandes e regulares. O senhor Fernando rolou a tela. Ele parou em um nome. Este, senhora, Construtor Estrela Guia. Pagamentos por serviços de consultoria em design. Estranhamente, isso tem apenas 6 meses. Mas os pagamentos são enormes. Todo mês, o senhor Diego solicita 2 transferências, cada uma de 30 a 50 mil reais. Total, meu Deus, o total já é de 420 mil reais, senhora. Quem é o dono dessa empresa? Há algum relatório de trabalho? Há algum contrato? O senhor Fernando parecia confuso. Esse é o problema. Senhora, o senhor Diego sempre disse que este era um fornecedor especial, que ele mesmo cuidava dos contratos diretamente. Os pagamentos eram sempre solicitados de repente. E ele assinava as aprovações, e então me pedia para transferir imediatamente. Ele disse que era para um projeto secreto. Projeto secreto, sibilou Alice. Ela imediatamente ligou para o Dr. Roberto, seu advogado. Doutor, por favor, verifique o nome de uma empresa, Construtor Estrela Guia. Estou enviando o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Preciso do nome do proprietário, imediatamente. Enquanto esperava por notícias do Dr. Roberto, Alice disse ao Sr. Fernando: procure novamente, custos de entretenimento, levar clientes. O Sr. Fernando abriu os dados do cartão de crédito corporativo que Diego guardava, as faturas dispararam, restaurantes chiques, boutiques de grife e uma joalheria. Este, senhora, compra de um colar de diamantes, 30 mil reais, a descrição, presente para a esposa do cliente X, Alice riu, uma risada muito amarga. Ela se lembrou de que há 3 meses Diego chegou em casa e reclamou de como era difícil conquistar aquele cliente X. Alice nunca recebeu um colar de diamantes. O celular de Alice tocou. Dr. Roberto, já tem os dados. Dona Alice, Construtora Estrela Guia, registrada há 3 meses. O endereço, parece um endereço falso, uma loja vazia, e o nome da proprietária, a diretora, é Isabela. Isabela, sussurrou Alice. Exato, senhora. Isabela, a conta bancária da empresa também está no nome dela. Alice desligou o telefone. Ela olhou para o senhor Fernando. Senhor, aqueles 420 mil reais foram para a conta pessoal da amante do meu marido. O senhor Fernando ficou chocado, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele se sentiu enganado também, desgraçado, fui feito de bobo descaradamente. Não apenas o senhor, eu também, disse Alice. Agora, vamos calcular, 420 mil reais para Isabela, pedidos duplos de viagens de negócios, vamos arredondar para 80 mil reais em 6 meses. Compras de itens pessoais usando o cartão corporativo, 30 mil reais, o total já é 530 mil reais, desfalque de fundos da empresa, perfeito. Alice se levantou, senhor Fernando. Quero que o senhor imprima todas essas evidências, comprovantes de transferência, faturas falsas da construtora Estrela Guia,
cópias das faturas do cartão de crédito corporativo e os dados de registro da empresa no nome daquela Isabela. Eu quero um arquivo completo e grosso, sim, senhora. Prepararei imediatamente, disse o senhor Fernando, seus movimentos ágeis. Mais uma coisa, acrescentou Alice. A Isabela trabalha aqui? O senhor Fernando assentiu. Sim, senhora. Ela é da divisão de marketing. Ela entrou há apenas 6 meses, o senhor Diego que a recrutou ele mesmo. Perfeito, disse Alice. Por favor, prepare cartas de demissão para o senhor Diego e a senhorita Isabela. Agora mesmo. O motivo: rescisão do contrato de trabalho por justa causa, devido ao ato de desviar fundos da empresa e grave violação da ética corporativa. Sim, dona Alice. A carta estará na mesa da senhora antes do almoço. 1 hora depois, Alice deixou o escritório, ela não voltou para o hotel. Ela foi para o escritório do Dr. Roberto, em sua mão havia uma pasta grossa contendo todas as evidências de desfalque. Ela entregou a pasta ao seu advogado. Aqui está, disse Alice. O pacote de presente de casamento está pronto. Esta é uma evidência criminal. Eu não quero apenas o divórcio. Eu quero que eles sejam processados. O Dr. Roberto pegou a pasta, ele a abriu brevemente, seus olhos se arregalaram. Isso é extraordinário, dona Alice. Isso não é apenas um caso civil. Isso é crime puro, desfalque no exercício do cargo. A pena de prisão é severa, eu sei, disse Alice. Agora, vamos esperar os ratos voltarem para casa. Naquela noite, Alice enviou uma mensagem curta para o Sr. Sérgio, o novo dono da casa. Boa noite, Sr. Sérgio. Apenas para sua informação. Há uma possibilidade de que hóspedes não convidados cheguem na casa amanhã. Ele não sabe que a casa já foi vendida. Por favor, instrua seus seguranças a não permitir que ele entre. Ele não tem mais nenhum direito. O Sr. Sérgio respondeu rapidamente. Cuidarei disso, dona Alice. Pode ficar tranquila. Alice abaixou o celular. Ela já havia vendido a casa, garantido os 17 milhões de reais, bloqueado os cartões de crédito e reunido as evidências do crime de 530 mil reais. Ela também tinha a apólice de seguro de vida de 10 milhões de reais, como evidência de intenção de homicídio. O presente estava embrulhado de forma organizada. Agora, ela só precisava esperar que Diego e Isabela viessem buscá-lo. Tarde de sábado. O clima de São Paulo estava muito quente. Um táxi de aplicativo parou bem à frente dos portões majestosos da casa na Rua das Acácias. A porta traseira se abriu. Diego saiu primeiro, com o rosto amassado e abatido. Ele bateu a porta do táxi. Atrás dele, Isabela desceu com dificuldade, arrastando sua mala grande enquanto reclamava. Meu amor, está muito quente. Por que não fomos buscados por um motorista? Você disse que tinha um motorista particular, lamentou Isabela. Suas roupas caras pareciam amassadas. Que tipo de lua de mel é essa? Voltar para casa num calor desses? Cala a boca, gritou Diego. Estou com dor de cabeça de te ouvir. Diego estava de muito mau humor. Os planos, os 3 dias de lua de mel em Búzios com Isabela, que ele chamou de viagem a trabalho no Rio de Janeiro para Alice, se transformaram num desastre no último dia. O cartão de crédito corporativo foi recusado ao tentar pagar a conta do hotel. O cartão de crédito pessoal, que normalmente era pago por Alice, também foi recusado. Ele foi forçado a esgotar o que restava do dinheiro vivo na carteira e as economias de Isabela para pagar a conta. Ele teve que pegar um táxi do aeroporto para casa, que vergonha, e Alice, a esposa dele, estava agindo muito estranho. Mandou mensagem sobre uma surpresa, e depois o número dela não pôde ser contatado de jeito nenhum. O número da dona Sônia e da família dela também foram bloqueados. Diego bufou.
No máximo, Alice estava com um pouco de raiva. Ela amoleceria quando ele voltasse para casa. Ele havia se preparado mentalmente para enfrentar a raiva de Alice. Ele diria: eu fui forçado. Alice, a Isabela está grávida. Você tem que aceitar. Ele caminhou até o portão, tirando o controle remoto do bolso. Ele apertou. Nada, nenhuma reação. O portão permaneceu firmemente fechado. Ele apertou de novo, e de novo. Nada aconteceu. Maldição. O controle remoto morreu. Xingou Diego. Ele chutou o portão de ferro. Segurança, abra o portão. Ele gritou. Isabela se abrigou sob uma pequena árvore, abanando o rosto. Amor, está demorando muito. Eu não quero esperar lá fora assim. É vergonhoso as pessoas olhando. Diego caminhou até a guarita de segurança, mas ficou chocado. O segurança de plantão não era o Paulo que ele costumava dar ordens. Esse era um homem novo, corpulento e com um rosto sério. Abra o portão. Meu controle remoto pifou, ordenou Diego em um tom arrogante. O segurança se levantou. Desculpe, senhor, quem o senhor procura? Diego olhou feio. Procuro quem? Esta é a minha casa. Você é o segurança novo? É, abre logo o portão. Desculpe, senhor, disse o segurança novamente, sua voz firme. Esta casa pertence ao senhor Sérgio. Ela foi entregue ontem. O senhor não está na lista de convidados. O sangue de Diego pareceu parar de fluir. Sérgio? Quem é Sérgio? Esta é a minha casa, a casa do Diego e da Alice. Não brinque comigo, eu estou apenas seguindo ordens. Senhor, esta casa foi vendida pela proprietária anterior, a dona Alice. Agora o senhor Sérgio é o dono. Por favor, senhor, vá embora antes que eu chame a segurança do condomínio. Vendida? A voz de Diego subiu uma oitava. Impossível, mentira. A Alice não teria coragem de vender esta casa sem a minha permissão. Me desculpe. Isabela, que ouviu aquilo, imediatamente correu até ele, abandonando a mala. Como assim vendida? Desculpe? Esta é a nossa casa, certo? Você me disse que esta casa era sua. Diego entrou em pânico. Ele começou a sacudir o portão de ferro com as mãos. Alice, Alice, saia. Não brinque comigo, Alice, saia. A porta da frente da majestosa casa se abriu, mas não foi a Alice que saiu. Um homem de aparência impecável, talvez um assistente pessoal, caminhou até o portão. Ele olhou para Diego e Isabela com um olhar frio. O que é essa confusão toda? Perguntou ele. Quem é você? Onde está minha esposa? Alice, gritou Diego, eu sou o assistente do senhor Sérgio. O novo dono desta casa, respondeu o homem. Dona Alice já entregou as chaves ontem. Esta casa já está vazia. Quem são vocês? Se não forem embora, chamarei a polícia, sob a acusação de causar distúrbios na propriedade alheia. Mentira! Isso tem que ser mentira! Diego enlouqueceu. Ele tentou escalar o portão, mas o segurança imediatamente o puxou para baixo. Isabela caiu sentada no asfalto quente. A maquiagem em seu rosto derreteu por causa do suor e das lágrimas que começaram a cair. Amor, então ela foi mesmo vendida. E onde vamos morar agora? Você mentiu para mim, meu amor. Você disse que era rico. Você disse que eu seria a senhora da casa aqui. Acontece que você é um vigarista. Cala a boca, gritou Diego, frustrado. Exatamente naquele momento, uma minivan parou atrás do táxi deles. A porta se abriu. Dona Sônia, a cunhada e vários tios de Diego desceram. Eles vieram com rostos alegres, com a intenção de fortalecer Diego e Isabela no encontro com Alice. Eles planejavam pressionar Alice a aceitar Isabela como uma segunda esposa, mas o que eles viram foi uma cena caótica. Diego,
Uma bagunça e com raiva, estava discutindo com o segurança, Isabela, chorando histericamente na calçada, ao lado das malas abertas. Diego, o que é isso? Gritou Dona Sônia, correndo. Por que você está aqui fora? Por que a Isabela está chorando na rua? Diego virou para a mãe, com os olhos vermelhos. Mãe, esta casa foi vendida. O quê? Dona Sônia gritou. Vendida? Impossível. Quem vendeu? A Alice. Quem mais? Rugiu Diego. Aquela mulher maldita vendeu a casa pelas nossas costas. O rosto de Dona Sônia, que antes era arrogante, ficou pálido como um fantasma. Vendida, esta casa de 17 milhões de reais, como pode ser? Essa não era a casa de vocês dois? Eu não sei, mãe, eu não sei. Diego esmurrou o pilar do portão, a mão doía, mas o coração doía muito mais, uma mistura de vergonha, raiva e confusão, todos eles estavam em pé na beira da rua. Um grupo de pessoas ricas que agora pareciam mendigos, Diego, Isabela, Dona Sônia e toda a família dela, ficaram em silêncio, olhando para os portões da mansão, que agora estavam bem fechados para eles. Eles haviam acabado de perder seu maior bem. Isabela continuou lamentando. Eu não quero saber, amor, eu quero esta casa. Você tem que substituir. Eu estou grávida de um filho seu. Eu não quero viver na miséria. Diego, você pode calar a boca, gritou Dona Sônia para Isabela. Isso é tudo culpa sua. Se você não estivesse grávida, o Diego não precisaria ter casado com você às pressas, a Alice não teria ficado furiosa. Ué, como é que a culpa é minha, se foi a senhora mesma quem apoiou? Foi a senhora quem disse que a Alice era estéril, retrucou Isabela, sem querer perder. No meio daquela confusão, Diego sentou-se fraco na calçada, ao lado de Isabela. Ele segurava a cabeça que parecia que ia explodir. Tudo acabou, a casa se foi, ele não tinha dinheiro, o cartão de crédito bloqueado. E ele estava preso com uma nova esposa histérica e uma mãe que o culpava. Ele não sabia que aquele era apenas o começo de seu pesadelo. Histeria era uma palavra muito simples para descrever a cena na frente da casa número 1 da Rua das Acácias naquela tarde. Dona Sônia, que havia chegado com um peito estufado de triunfo, agora estava sentada fraca na calçada quente. Seu rosto estava mortalmente pálido, a boca murmurava: se foi, tudo se foi, a casa de 17 milhões de reais. Isabela, por outro lado, passou do choro mimado para a raiva violenta. Ela se levantou e chutou a mala de Diego. Vigarista, você disse que era rico, você disse que eu seria uma senhora rica. Acontece que é isso, somos expulsos de casa, você não tem nenhuma casa. Amor, você mentiu para mim, cala a boca, gritou Dona Sônia, a energia voltando de repente. Ela se levantou e apontou para o rosto de Isabela. Isso é tudo culpa sua, mulher sem vergonha. Se você não tivesse seduzido meu filho, a Alice não teria ficado com tanta raiva. Você traz azar. Ah, então a culpa é minha? Isabela gritou de volta, não se importando mais com sua imagem. Não foi a senhora que estava mais animada para me casar com o Diego? Foi a senhora quem disse que a Alice era estéril? Foi a senhora quem disse que eu era a nora dos sonhos porque eu era fértil. E agora a senhora me culpa? A senhora é tão interesseira quanto? Como ousa? Amor, me defende. Isabela puxou a gola da camisa de Diego, mas Diego não respondeu. Ele ficou paralisado, olhando para o portão bem fechado, a mente girando a 1000 por hora. Alice vendeu a casa, isso era um fato. Ele não tinha como entrar. O segurança e o assistente pareciam muito sérios. Ele precisava sair dali. Que vergonha! Alguns carros de vizinhos que passavam pareciam desacelerar, os passageiros olhando com curiosidade. Isso era humilhante. Ele, Diego,
conhecido como um jovem executivo de sucesso, agora em pé na beira da estrada como um mendigo, ladeado por uma nova esposa histérica e uma mãe zangada. Dinheiro. Ele precisava de dinheiro. Ele tinha que tirá-los dali, para um hotel. Ou para o apartamento de Isabela. Sim, o apartamento. Pelo menos eles teriam onde se abrigar. Mas para chegar lá, ele precisava de dinheiro. Ele precisava chamar um táxi. Diego meteu a mão no bolso. A carteira estava fina. Só restavam algumas notas de R$ 100. O resto do dinheiro que ele sacou antes de sair em lua de mel. Não era o suficiente para pagar o hotel, e até para o táxi ficaria apertado. O cartão de crédito estava bloqueado. Isso significava que Alice já tinha agido. Mas ainda havia a conta conjunta, a conta que Alice costumava abastecer para as necessidades da casa. Ainda havia R$ 200.000 lá. Ele lembrava perfeitamente. Alice não poderia ser tão burra a ponto de esvaziar a conta conjunta. Aquele dinheiro era dos dois. Com as mãos tremendo um pouco, Diego pegou seu celular. Ele ignorou os gritos de Isabela e Dona Sônia que ainda discutiam. Ele abriu o aplicativo do banco, procurando o ícone da conta conjunta. Ele digitou a senha, o coração disparado. O aplicativo abriu. Ele pressionou o menu, saldo. A tela mostrou os números que o deixaram enjoado. Saldo disponível, R$ 0. Vazio, zerado, um grande zero. Impossível, sibilou Diego. Ele pressionou o botão de atualizar. O resultado foi o mesmo. Ele saiu do aplicativo, depois entrou de novo, ainda o mesmo, R$ 0. Então ele se lembrou, não era um erro do sistema, foi intencional. Alice tinha cuidado daquela conta. Um suor frio começou a molhar a testa de Diego, mesmo com o clima muito quente. Ele mudou rapidamente para outro aplicativo bancário, a conta do seu próprio salário. A conta onde entrava o salário dele como gerente. Ele a abriu, saldo, R$ 1.500. Restavam apenas R$ 1.500. Seu salário havia acabado de cair na semana passada, esgotado nas festas em Búzios. Antes do cartão de crédito dar problema, ele achava que poderia passar o cartão corporativo como de costume. Ele estava completamente falido, ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro. Amor, Isabela o sacudiu. Vamos para o meu apartamento. Aquele apartamento que você comprou? Eu não quero ficar aqui. O apartamento. Ai, meu Deus, o apartamento. Eles precisavam de ajuda. Precisavam. Eles precisavam. Ele abriu o aplicativo de transporte. Exatamente quando ele ia apertar o botão pedir, uma moto parou na frente deles. O entregador com jaqueta verde desceu, carregando uma grande caixa embrulhada lindamente. Papel de presente prata metálico com um enorme laço de cetim preto, muito chique, com licença. Encomenda para o Sr. Diego e a Sra. Isabela, perguntou o entregador lendo a etiqueta em cima da caixa. Diego, Isabela e Dona Sônia viraram a cabeça em uníssono, ficaram em silêncio. Senhora Isabela, repetiu o entregador. Sou eu, respondeu Isabela hesitante, dando um passo à frente. Correto, Sr. Diego e Sra. Isabela, o endereço é aqui, Rua das Acácias número 1. Por favor, assine, disse o entregador, estendendo o celular. Diego assinou de forma rígida. O entregador passou a grande caixa, que era surpreendentemente pesada, para as mãos de Diego, e então foi embora rapidamente. Agora, os 3 e os outros membros da família estavam na calçada, olhando para uma luxuosa caixa de presente. De quem é? Perguntou o cunhado de Diego, que tinha ficado em silêncio até então. Isabela viu um pequeno cartão amarrado na fita. Ela pegou, havia uma caligrafia muito elegante,
a caligrafia de Alice. O que tem dentro? Perguntou Dona Sônia desconfiada. Vai ver é fezes, ou uma bomba. Impossível, mãe, disse Diego. Mas seu coração também estava apreensivo. Isabela leu a escrita no cartão em voz alta, sua voz tremia um pouco. Parabéns pelo casamento de vocês, o primeiro presente de casamento, fiquem à vontade para abrir. Presente, da Alice. Depois de tudo o que aconteceu, isso parecia muito errado, talvez ela esteja pedindo desculpas, exclamou Isabela, seus olhos de repente brilhando. Talvez sejam joias, ou um cheque, ela percebeu que errou ao vender a casa, então ela está nos dando uma compensação, abra, pediu Dona Sônia. A ganância superando a suspeita, com as mãos ainda trêmulas, Diego colocou a caixa em cima da mala. Ele puxou a fita de cetim preto, a fita se soltou suavemente, ele rasgou o caro papel de presente prateado. Lá dentro, havia uma caixa preta bem resistente, não havia marca, apenas uma caixa preta lisa. O coração de Diego bateu muito rápido, essa era a calmaria antes da tempestade, ele podia sentir, ele levantou a tampa da caixa. A caixa não era como Isabela esperava, não havia joias. Não havia pilhas de dinheiro, muito menos um cheque. O que havia era uma camada de tecido de cetim preto macio. Em cima daquele tecido, estavam 2 grossos envelopes brancos, com selos oficiais. O papel era rígido e caro, no canto superior esquerdo, estava impresso o logotipo da empresa onde Diego trabalhava, a firma de design e construção. Um envelope com o nome, para Senhor Diego, o segundo envelope com o nome, para Senhora Isabela, a respiração de Diego engatou. Aquilo não era um presente, era uma carta oficial. Carta, apenas cartas, exclamou Isabela desapontada. Ela imediatamente pegou o envelope com o nome dela. O que é isso? Diego pegou o envelope dele, suas mãos estavam rígidas, ele sentiu o olhar de Dona Sônia e de toda a família sobre ele. Ele rasgou o selo bruscamente, tirando as folhas dobradas de dentro. Era uma carta, papel timbrado oficial da empresa. Assinada pelo diretor-presidente, o Sr. Henrique, Diego a leu, seus olhos movendo-se rapidamente, lendo linha por linha. Assunto: carta de rescisão de contrato de trabalho, por justa causa. Para o Sr. Diego, gerente de operações, com base nas descobertas da auditoria interna e considerando graves violações da ética, bem como atos imorais que mancharam a reputação da empresa, o coração de Diego parecia estar sendo espremido. Portanto, a partir da data de emissão desta carta, a empresa encerra oficialmente o vínculo empregatício com o Sr. Diego, sob o status de justa causa. O senhor não tem direito à indenização rescisória, prêmios ou quaisquer benefícios da empresa. Todas as instalações da empresa, incluindo o veículo oficial, devem ser devolvidos dentro de 24 horas. Veículo oficial. Aquele carro esportivo, que ele achava que era dele. Demitido. A voz não era de Diego. Foi um grito estridente de Isabela. Ela também havia terminado de ler a carta dela. O conteúdo era semelhante. Demissão por justa causa. Motivo: violar a ética da empresa, envolver-se em um relacionamento proibido com um superior, e fazer parte de uma conspiração que prejudicou a empresa. Eu fui demitida, meu amor. Eu fui demitida. Isabela sacudiu o corpo de Diego. A carta escorregou da mão dela e voou caindo no asfalto. O próprio Diego não conseguia falar nada. Ele foi demitido. Da empresa que ele ajudou a administrar. Como o Sr. Henrique poderia fazer isso? O que significa que você foi demitido? Rugiu Dona Sônia. Ela arrancou a carta da mão de Diego, leu-a rapidamente, os olhos arregalados. Demissão por justa causa. Como isso é possível? Diego,
Você não era o gerente lá? Você era alguém importante. Diego não respondeu. Ele olhou vagamente para dentro da caixa preta. Seus olhos captaram outra coisa. Embaixo do tecido de cetim que segurava os dois envelopes, havia outro cartão. Um pequeno cartão cor de marfim, menor que o cartão de felicitações. Ele estendeu a mão trêmula, pegando o pequeno cartão. Era a caligrafia de Alice de novo. Arrumada, firme e fria, ele o leu em silêncio primeiro. Ah, é, Diego. A empresa é minha. 90% das ações estão em meu nome. O senhor Henrique estava apenas seguindo minhas ordens. Você acabou de demitir a si mesmo da minha propriedade. Diego cambaleou. Ele se encostou no pilar frio do portão, o pilar da casa que não era mais dele. A empresa era de Alice, 90%. Ele sabia que Alice havia investido o capital. Ele sabia que foi Alice quem a fundou, mas Alice nunca interferia. Alice deixava ele livre. Ele achava que Alice era apenas uma investidora passiva idiota. Ele achava que a empresa era dele para controlar. Ele estava errado. Ele estava muito errado. Alice era a dona absoluta. Ele era apenas um funcionário que acabara de ser demitido. Diego, o que isso significa? Dona Sônia claramente viu a mudança na expressão facial de Diego. Diego não aguentou mais segurar. Ele leu as frases no cartão em voz alta, a voz tremendo, devido à mistura de raiva e medo extremo. Ah, é, Diego, a empresa é minha, 90% das ações estão em meu nome, você acabou de demitir a si mesmo da minha propriedade. O silêncio total caiu sobre a calçada por 5 segundos, até Isabela parou de chorar. Então Diego continuou a ler a última linha do cartão, mas não se preocupem, o prêmio principal ainda não chegou, tum. Aquele som foi o som do corpo de Dona Sônia caindo na calçada. Ela desmaiou, de olhos fechados, o rosto pálido como um cadáver. O cunhado e os tios entraram em pânico. Mãe, acorda, mãe, eles tentaram dar tapinhas leves no rosto de Dona Sônia. Isabela não ligou para a sogra, ela olhou para Diego com os olhos cheios de horror, de Alice, a empresa era de Alice. Então, todo esse tempo, o seu salário, o seu carro, tudo da Alice? Diego não respondeu, ele amassou o cartão na mão. Você não tem nada, gritou Isabela de novo, a voz agora quebrando. Você é pobre. Você não tem casa, você não tem emprego. Você é um mentiroso. Isabela puxou o próprio cabelo, gemendo como uma louca. Ela tinha apostado tudo para casar com este homem. Ela estava grávida. E agora ela sabia que o homem não tinha nada. Ele foi demitido. Ele não ia receber pensão. Ela estava encurralada. O prêmio principal ainda não chegou. Sussurrou Diego para si mesmo. Aquela frase ecoava em sua cabeça. Ele viu a mãe desmaiada no asfalto. Ele viu a nova esposa histérica. Ele viu o resto da família olhando para ele com confusão e medo. A casa de 17 milhões de reais se foi. Os 200 mil reais na conta conjunta se foram. O cartão de crédito bloqueado. O emprego com salário de milhares de reais se foi. O carro esportivo seria confiscado. Ele foi demitido por justa causa, e Alice disse: o prêmio principal ainda não chegou. Um medo puro e frio percorreu a espinha de Diego. O que mais Alice havia preparado? O que poderia ser pior do que isso? O caos na calçada atingiu seu pico. Dona Sônia estava deitada desmaiada, cercada por sua família em pânico, tentando acordá-la com tapinhas leves no rosto. Isabela, por outro lado, passou do choro histérico para o desespero de partir o coração. Seus cabelos, que antes estavam bem arrumados, agora estavam desgrenhados, a maquiagem totalmente borrada, revelando um rosto inchado e cheio de ódio. Ela bateu no peito de Diego repetidamente. Mentiroso! Você é um vigarista!
Você disse que eu viveria bem, você disse que eu seria uma senhora rica. No fim você é um mendigo, você não tem nada. Eu estou grávida, Diego, estou grávida de um filho seu. O que vamos fazer agora? O próprio Diego ficou parado como uma estátua, a mente vazia, as palavras no pequeno cartão, a empresa é minha, e o prêmio principal ainda não chegou, continuavam rodando em sua cabeça como uma fita cassete quebrada. Ele havia perdido tudo em questão de horas. A casa, o dinheiro, o emprego, o carro, o orgulho. Ele calculou mal, subestimou Alice. Ele achava que Alice era uma mulher religiosa obediente, burra, e que se resignaria ao seu destino de dividir o marido. Ele não esperava que Alice fosse uma predadora implacável e fria, que controlava toda a vida dele. O prêmio principal ainda não chegou, ele sussurrou: o que mais? O que poderia ser pior do que a falência total na frente de toda a sua família? Como se respondesse à sua pergunta, do fim da rua veio o som de uma sirene. Não era uma ambulância para Dona Sônia. O som era diferente. Duas viaturas de polícia nas cores branca e azul escuro viraram na Rua das Acácias e desaceleraram bem em frente à pequena multidão. O giroflex girava silenciosamente, aumentando o efeito surreal à cena daquela tarde quente. As portas dos carros se abriram. 4 oficiais fardados desceram, 2 oficiais ficaram perto do carro, enquanto os outros 2, um oficial sênior que parecia ter autoridade e um mais jovem carregando uma pasta, caminharam até eles. Toda a família de Diego, incluindo Isabela, calou-se imediatamente. Apenas os soluços de Isabela ainda podiam ser ouvidos. O oficial sênior olhou para a multidão atentamente. Seus olhos pararam em Diego, depois em Isabela. Ele verificou os rostos deles com a foto na pasta que o parceiro segurava. Boa tarde, disse o oficial sênior, com a voz grave e firme. Vocês são o senhor Diego e a senhorita Isabela? Diego engoliu em seco, a língua dormente. Sim, oficial, eu sou o Diego. O que houve? Isabela agarrou o braço de Diego, tremendo violentamente. Amor, porque a polícia está aqui, sussurrou ela aterrorizada. O policial ignorou a pergunta de Isabela. Ele continuou: nós somos da polícia, recebemos uma denúncia e fortes evidências preliminares sob suspeita de atos criminosos, desfalque de fundos da empresa e fraude. O coração de Diego pareceu cair no estômago. Desfalque de fundos, a Alice sabia. Desfalque de quê, oficial? Diego tentou rir, mas o que saiu foi uma voz estranhamente rouca. O senhor deve ter pego a pessoa errada. Isso deve ser um mal-entendido. Eu sou um gerente na minha empresa. Eu nunca desviaria fundos. As acusações são específicas, disse o oficial mais jovem, abrindo a pasta. Suspeita de desfalque de fundos no valor de R$ 537 mil da sociedade anônima. Cipta Design e Construção, feita através da criação de um fornecedor fantasma chamado Construtor Estrela Guia. Pedido de reembolso duplo de despesas de viagem e uso indevido de cartão de crédito corporativo para fins pessoais. Diego ficou mortalmente pálido. Os números estavam corretos, o nome do fornecedor foi mencionado. Aquilo não era um blefe. Isso é calúnia, oficial, gritou Diego, a voz subindo de tom pelo pânico. Isso com certeza é uma falsa denúncia. Isso é tudo obra da minha esposa, ela quer me incriminar. O senhor pode explicar tudo isso na delegacia, disse o oficial sênior secamente. Neste momento, vocês dois devem vir conosco para mais interrogatórios. Eu não posso, eu não vou, Isabela gritou. Estou grávida, oficial, não sei de nada, só fui instruída a assinar documentos pelo Diego, ele que cuidava de tudo. Eu sou uma vítima. Isabela, cala a boca, vociferou Diego. Naquele exato momento, um luxuoso sedã preto diferente, não o carro de costume da Alice,
parou suavemente atrás da viatura policial. A porta de trás abriu, Alice saiu. Ela parecia muito diferente, sem expressão triste, irritada ou em pânico. Ela parecia calma, fria e com muita autoridade. Ela usava uma blusa de seda creme, calça de alfaiataria elegante e um lenço combinando. Grandes óculos escuros cobriam os olhos, aumentando a aura intocável. Ela não estava sozinha. Atrás dela, o Dr. Roberto, seu advogado, também saiu carregando uma pequena pasta de arquivo. Diego olhou para Alice com os olhos arregalados. Alice, foi você quem me denunciou, não foi? Ele gritou, como você pôde? Você quer colocar o seu próprio marido na cadeia? Alice caminhou lentamente até eles, ela parou na frente dos policiais, ela tirou os óculos escuros, revelando os olhos claros, porém frios como gelo, ela olhou para Diego. Marido, ela disse, sua voz clara para todos ouvirem, qual marido? O marido que casou às escondidas com a amante? O marido que financiou o casamento sujo usando o dinheiro roubado? Ou o marido que planejou assassinar a esposa para reivindicar os 10 milhões de reais do seguro de vida? Cada palavra era um soco, Diego congelou. Dona Sônia, que acabara de recuperar a consciência e estava sentada na calçada, arregalou os olhos horrorizada ao ouvir as palavras, seguro de 10 milhões. Alice não olhava mais para Diego, ela se virou para o oficial de polícia sênior. Boa tarde, oficial, eu sou Alice. Eu sou a dona de 90% das ações da Sociedade Anônima Cipta Design e Construção. Eu sou a denunciante. O Dr. Roberto deu um passo à frente e entregou a pequena pasta de arquivo para o oficial. Aqui dentro, oficial, estão todas as provas, completo, comprovantes de transferência para a conta da construtora Estrela Guia, o contrato de constituição da construtora Estrela Guia em nome de Isabela, as faturas falsas assinadas pelo Sr. Diego, prova de duplo reembolso de viagem e cópias da fatura do cartão corporativo mostrando compras pessoais. Nós já auditamos tudo. O oficial pegou a pasta e a abriu brevemente. Ele viu a pilha de documentos organizada. Ele assentiu. Isso é mais que suficiente. Levem-nos. Não. Diego enlouqueceu. Ele percebeu que este era o fim. Alice, não faça isso. Eu errei. Me perdoe, Alice. Eu cometi um erro. Me dê uma chance. Não me ponha na cadeia. Chance. Alice riu baixinho. Uma risada sem humor. Suas chances acabaram, Diego, quando você mentiu para mim, quando você conspirou com sua mãe, e quando você assinou esta apólice de seguro de vida em meu nome. Então Alice olhou para Isabela, que agora chorava silenciosamente, o corpo tremendo muito. E você, senhorita Isabela, que usufruiu de dinheiro sujo roubado, abrindo uma empresa fantasma em seu nome, virando a beneficiária da apólice de seguro de 10 milhões, sua gravidez não a salvará das garras da lei. Os dois outros oficiais avançaram, um segurou os braços de Diego, o outro pegou Isabela. Soltem, Diego lutou, o medo dele agora se transformou em uma raiva cega. Ele soltou as mãos da força do policial e pulou em direção a Alice. Isso é tudo culpa sua, mulher maldita. Se eu não posso ter você, ninguém mais terá, eu vou te matar. Seus movimentos eram rápidos, mas os dos policiais foram mais rápidos. Antes que Diego pudesse tocar em Alice, ele foi subjugado, as mãos torcidas para trás, o Dr. Roberto puxou rapidamente Alice para trás. Segurem-no, gritou o oficial sênior, soltem-me, eu vou matá-la, urrou Diego. O oficial pegou as algemas. Clique. As mãos de Diego agora estavam amarradas nas costas. Alice olhou para o ex-marido, que agora estava indefeso. O rosto permaneceu calmo. Ela disse ao oficial: Oficial, por favor, anote a ameaça de morte feita na frente de testemunhas. Isso reforça minha outra denúncia sobre a apólice de seguro. Sim, senhora, iremos anotar, disse o policial gesticulando para que Diego fosse levado para a viatura.
Alice, Diego ainda estava gritando, a voz cheia de desespero enquanto era arrastado para o carro de polícia. Eu me arrependo, Alice, juro, eu te amo, soltem-me, por favor, mãe, me ajude, mãe. Dona Sônia só conseguiu olhar sem expressão, seu filho, seu orgulho, agora algemado como um criminoso. Isabela, vendo Diego ser algemado e percebendo o próprio destino, finalmente desmaiou, caindo no asfalto. Ela desmaiou, oficial, gritou a cunhada de Diego. Levem ela também, o pessoal médico cuidará dela na delegacia, disse o oficial sênior sem simpatia. Uma oficial feminina que estava de prontidão rapidamente ajudou a carregar Isabela para o segundo carro de polícia. As portas das viaturas foram fechadas. A sirene foi ligada novamente. Eles se moveram lentamente, levando Diego, que rugia, e Isabela, que estava inconsciente, saindo da Rua das Acácias. Alice ficou lá em pé. Respirou fundo. O prêmio principal havia sido entregue. Dona Sônia, com as últimas forças, rastejou no asfalto. Ela olhou para Alice com os olhos cheios de ódio. Você é um demônio religioso. Você destruiu o meu filho. Você destruiu a minha família. Você será amaldiçoada por Deus. Alice olhou para sua ex-sogra pela última vez, a mãe que destruiu o próprio filho. Quando a senhora apoiou a ganância dele, quando justificou a traição dele, quando festejaram o meu sofrimento. Vocês colhem o que plantam. Alice virou as costas, colocou novamente seus grandes óculos escuros e entrou no carro de luxo, sendo seguida pelo Dr. Roberto. O carro partiu calmamente, deixando Dona Sônia gritando e chorando na calçada quente, cercada pelos prantos de sua família envergonhada e arruinada. O jogo havia acabado, Alice havia vencido. O processo legal foi rápido e implacável. As provas que Alice entregou eram fortes demais para serem refutadas. Os arquivos preparados pelo Dr. Roberto e o Sr. Fernando eram impecáveis, mostrando o rastro digital e o fluxo de fundos de forma incontestável. O desfalque de R$ 537 mil foi provado além de qualquer dúvida. Diego tentou se esquivar, colocou a culpa na Isabela. Ele disse que foi armado. Ele disse que a Isabela o seduziu e administrava o dinheiro da construtora Estrela Guia. Mas sua confissão desmoronou devido à assinatura que estava presente em todas as faturas falsas e solicitações de fundos. Isabela, por outro lado, tentou usar a gravidez para ganhar simpatia. Ela se fez de vítima, forçada por Diego a assinar os documentos que ela não entendia. Mas a conta bancária da construtora Estrela Guia, contendo os milhares de reais, estava em nome dela, e foi provado que ela ativamente sacava o dinheiro daquela conta para comprar artigos de luxo. Depois de um julgamento cansativo, o juiz bateu o martelo, a justiça foi feita, Diego foi considerado culpado como cérebro por trás do desfalque. Ele foi condenado a uma pena de prisão de 5 anos. A ameaça de morte que ele gritou na frente da polícia e a apólice de seguro de vida de R$ 10 milhões que ele fez em nome de Alice foram um fator agravante. O juiz o viu como um indivíduo perigoso, com intenções maliciosas premeditadas. Isabela também foi considerada culpada. O papel dela como cúmplice, que também desfrutou do crime, foi comprovado. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. Sua gravidez não a isentou, apenas garantiu que ela daria à luz dentro da prisão, usando os serviços médicos da instalação. O karma não parou por aí. Dona Sônia foi a pessoa mais destruída. Seu único filho, seu orgulho, agora era um presidiário. Ela perdeu sua principal fonte de renda. A família que antes a reverenciava, agora se afastava. Eles estavam com vergonha e não queriam ser arrastados para a desonra familiar.
As notícias do caso se espalharam pela vizinhança, fazendo Dona Sônia ter vergonha de sair de casa. Para pagar pela defesa criminal inútil e cara de Diego, que ainda assim resultou em derrota, ela foi forçada a vender a própria casa. A casa foi vendida por uma pechincha, já que ela precisava de dinheiro rápido. Em apenas um ano, Dona Sônia caiu na pobreza. Ela teve que se mudar para uma casinha alugada, apertada num beco estreito, vivendo sozinha, cheia de arrependimento e amargura. Isabela deu à luz um menino no hospital da prisão. Conforme os procedimentos, o bebê poderia ficar com ela por apenas um curto período de tempo, antes de ser entregue aos serviços sociais, porque a própria família de Isabela se recusou a ficar com o bebê. Eles ficaram com muita vergonha e retiraram o nome de Isabela do registro da família. O sonho de Isabela de ser rica terminou atrás das grades, separada de seu filho, sem um centavo no bolso. Diego, na prisão, tornou-se um homem raivoso e quieto. Ele perdeu tudo. A boa aparência desapareceu, substituída por um olhar vazio. Ele estava arrependido. Não se arrependeu por ter traído Alice, mas se arrependeu por ter sido tão estúpido, imprudente e ser pego. E Alice, ela se divorciou oficialmente de Diego, enquanto o marido ainda estava sob investigação criminal. O tribunal atendeu seu pedido de divórcio com muita facilidade. Considerando as provas de adultério e crime, com o dinheiro dos 17 milhões de reais da venda da casa e todos os outros bens pessoais dela, Alice começou uma nova vida. Ela não queria mais se envolver com a empresa de construção que a lembrava da traição. Ela vendeu a sociedade anônima Cipta Design e Construção para o Sr. Henrique e vários outros investidores. Alice decidiu usar sua força e dinheiro para algo maior, 2 anos depois. Num luxuoso salão de baile de um hotel em São Paulo, Alice estava de pé no palco. Ela parecia graciosa e radiante. O lenço azul celeste combinava com a roupa, ela não parecia mais fria, os olhos agora irradiavam calor e confiança. Ela estava falando na frente de centenas de convidados, durante o lançamento oficial da Fundação Luz de Alice, A Traição é um Veneno. Ela disse, a voz calma e retumbante, que pode nos matar por dentro, mas também pode ser um antídoto, se escolhermos não morrer. Ela pode nos forçar a enxergar nosso próprio valor. Hoje, eu estou de pé aqui não como uma vítima. Eu estou de pé como uma sobrevivente, que escolheu transformar o veneno em força. Aplausos estrondosos. A Fundação Luz de Alice é uma organização sem fins lucrativos, que ela estabeleceu financiada inteiramente de sua fortuna pessoal. O objetivo era dar assistência jurídica, proteção e treinamento de independência financeira para mulheres vítimas de violência doméstica e fraude financeira. Quando o evento terminou, sua assistente pessoal, Cíntia, a ex-colega de trabalho que ela havia contratado, se aproximou segurando um tablet. Dona Alice, o evento foi um grande sucesso. Vários doadores se inscreveram imediatamente. A propósito, teve uma pequena notícia. Sobre o quê? Perguntou Alice, enquanto tomava uma xícara de chá quente. O leilão da casa alugada de Dona Sônia terminou. Ela foi despejada por não conseguir pagar o aluguel. As notícias dizem que agora ela está de favor na casa de parentes distantes, tratada como empregada, relatou Cíntia monotonamente. E a Isabela, seu pedido de liberdade condicional foi negado pelo juiz. Ele considerou que ela ainda não mostrou remorso. Alice ficou em silêncio por um momento. Ela olhou pela janela, observando o pôr do sol em São Paulo. Não havia nenhum sentimento de satisfação, nem pena, apenas neutralidade. A justiça do universo seguiu seu próprio curso.
Eles colheram exatamente o que plantaram. Muito bem, disse Alice finalmente. Ela se virou da janela e sorriu para Cynthia. Ignore a notícia. Ainda temos muito o que fazer. Por favor, agende uma reunião com a nossa equipe jurídica. Há uma nova cliente, precisando de nossa ajuda. Alice saiu caminhando pelo salão de baile, cercada por pessoas que a respeitavam. Ela havia perdido um marido traidor, mas ela encontrou a si mesma novamente. Ela estava livre, rica e, o mais importante, transformou a própria ferida em uma luz para outras pessoas. Aquele foi o melhor karma e o final mais satisfatório possível.